é com muita satisfação, com muito prazer mesmo, que eu chamo, então, para a mesa agora o Luiz Cienza, auditor do trabalho, professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da UFERGS e presidente do Instituto do Trabalho Digno. Então, só pela chamada, só pelo título, né, a gente já percebe que vamos ter uma palestra maravilhosa. Então, é contigo aí, Cienza. Ok, cumprimentando a todas e todos, né? Primeiro agradecendo o convite aí, que fui atender com muita honra, né, da Eugênia, do Eduardo, Adilson, Viraci, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, mais como provocação, porque o tema é muito amplo, né? Da saúde do trabalhador, né? E a saúde do trabalhador, ela não começou agora, vocês sabem que isso é uma bandeira do movimento sindical, das entidades sindicais, desde os anos 70, anos 80, e necessária, né? Porque a saúde é um bem fundamental para as pessoas. Então, se vocês me permitem, vamos compartilhar uma tela, né? Deu um probleminha aqui no compartilhamento, tá, deu certo. Ok, pessoal, todo mundo vendo? Vamos tirar essa telinha aqui, não precisa mais. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, de parte do mecanismo de regulação das questões que envolvem a saúde das pessoas, né, que são as NR, e seu atual processo de revisão, né, especialmente de um novo mecanismo de controle dessas questões, que é o chamado PGR. Então, assim, quando a gente fala de saúde, a gente nunca pode ficar falando de NR, né? Saúde do trabalhador não é NR, né? Então, aquele menino que está lá fazendo carvão vegetal, uma carvoaria, não é uma questão apenas de ele estar submetido a material particulado, aqueles produtos tóxicos derivados da combustão incompleta de matéria orgânica, né? Tem outras questões muito mais importantes, né? Como é que é a vida dele? Como é que é a educação? Ele tem garantias mínimas para a sua subsistência? De que forma ele foi inserido nesse processo de produção? Então, essas questões que a gente chama de determinantes, elas são extremamente importantes, e por elas, como cidadão, e vocês, como sindicalistas, por elas nós temos que brigar, né? Para que esse povo tenha mais acesso ao básico, né? A condição mínima de vida para que a gente possa ter, aí, então, plenitude. Outra coisa também importante é a forma como as pessoas se inserem no seu trabalho. Então, hoje já tem vários estudos que dizem que, por exemplo, terceirizados, aquele companheiro que labora ombro a ombro comigo lá naquele estabelecimento, que geralmente já ganha um salário inferior, geralmente é submetido aos piores serviços, aos mais sujos, aqueles que ninguém quer, né? Essas pessoas, elas se acidentam mais e ficam mais doentes que aquelas pessoas contratadas pelo contrato por prazo indeterminado. Isto, antigamente, nós falávamos, né, hoje é uma verdade científica, tem trabalhos de revisão, né, estudo de revisão que eu citei aí. Então, combater a terceirização precarizante, pessoal, é fazer saúde e segurança também. Tá? Outras questões que vocês conhecem também, né, jornada, descanso, também são extremamente importantes. Uma pessoa que faz uma jornada de 15 horas está ao passo do adoecimento. Né? Profissionais de saúde, na pandemia, que se veem obrigados por questões de sobrevivência a ter mais de um vínculo, muitas vezes, são pessoas que facilmente vão adoecer, né? Porque o nosso mecanismo é ótimo, ele é natural, mas essa homeostase, esse equilíbrio depende de uma série de coisas. E essa sobrecarga, esses excessos podem debilitar a saúde da pessoa. A mesma coisa os descansos. Mesmo aquele descanso né, de uma hora entre um turno e outro, que muitas vezes são reduzidos arbitrariamente para meia hora, ou já vi até 20 minutos, né? Vocês imaginam aquele trabalhador que almoça, às vezes não tem muita coisa em casa, é obrigado a almoçar bem na empresa, né? E vai trabalhar numa máquina insegura, né? Como é
a possibilidade dele manter o estado de vigilância para que não se acidente, né, cai, né, natural, a atenção das pessoas cai. Então, esses atributos, jornada, descanso, contratualidade, são também determinantes importantes para a questão do adoecimento. E uma outra questão importante é que no mundo inteiro, pessoal, especialmente as questões que trazem adoecimento aos trabalhadores, elas são geralmente colocadas embaixo do tapete, né? Essa é a expressão. Então, por exemplo, a gente tem estudos que dizem que na Europa, né, 10% das mortes por câncer, né, que é esse flagelo da humanidade, está perdendo para a Covid agora como causa mortes, mas sempre foi um flagelo da humanidade. Quase 10% de todas as mortes por câncer têm relação com o trabalho das pessoas. E esse dado aqui é mais impressionante ainda. Na Europa, né, todos os países da União Europeia, 53% dos óbitos no trabalho das pessoas são por câncer. Né? Aqui no Brasil, a gente está brigando ainda com andaime inseguro, com máquina que come cabeça, membro, né, das pessoas, né, exposição a uma série de porcarias, ao choque elétrico. Se pegar todas essas causas na Europa, somar todas elas não somam o número de óbitos por câncer que os trabalhadores europeus sofrem. Né? Então, a primeira pergunta, será que esse quadro no Brasil é diferente? Nós somos brasileiros mais fortes, né? Nós, brasileiros, temos melhores condições de trabalho, ou é o contrário? Né? O que se sabe, o que se vê, o que se cheira, o que se pressente, né? É uma situação oposta. Né? As condições de trabalho e de vida das pessoas são condições horrorosas, via de regra. Né? Então, por que esse dado, por que no Brasil não se relaciona câncer e trabalho? Porque é um grande manto de invisibilidade que foi construído, né, por décadas, não começou agora, não, para que essas coisas não apareçam, pessoal. O adoecimento profissional da saúde não apareça, o adoecimento daquele trabalhador do setor rural pelo contato com pesticidas não apareça, né? E não aparecem mesmo, né? É raro a gente encontrar. Então, a gente vai falar um pouquinho das normas, pessoal, e sabendo, então, que elas são a fração visível de todo esse processo de acidentalidade e adoecimento. Né? Existem coisas que talvez sejam mais importantes, mas as DNRs, elas regulamentam toda a nossa vida, elas regulamentam a vida passada das pessoas, né? Porque aqui ficam aqueles laudos, aquelas coisas, as exposições presentes a fatores como agentes físicos, químicos, biológicos, fatores psicossociais, fatores ergonômicos. Então, essas coisas todas que são capazes inclusive, trazer no nosso adoecimento. E pior, né, são também referências futuras, né? Porque, por exemplo, se o trabalhador pensa um dia em gozar um direito, que é a chamada aposentadoria especial, ela vai ser referenciada pelas NR. Né? Mesmo que haja uma legislação previdenciária específica, vão valer mesmo são as NR. Mesmo aqueles trabalhadores que não são estatutários, né, e infelizmente é um número cada vez, que não são seletistas, desculpe, que são, infelizmente, um número cada vez maior, né, o pessoal da uberização, do trabalho em aplicativos, os autônomos, entre aspas, os MEI, né, essas NRs, né, especialmente para servidores estatutários, são muitas vezes referências, são incorporadas ao estatuto que rege esses trabalhadores públicos, né, e servem para... são importantes como instrumento, né? Então, são importantes instrumentos de luta para uma melhor condição de trabalho. Agora, vocês imaginem essa fração visível, né, reguladora, ser voltada para o atendimento daquilo que nós de pior temos nas empresas e na fração volátil do capital, né? Aquilo que a gente chama de fração daninha do capital. É exatamente isso que está acontecendo agora. Né? Esse processo de revisão dessas NRs, pessoal, não pensem que ele iniciou agora por coincidência. Né? Isto é o atendimento a quem colocou as pessoas atualmente no poder, né? A fração da sociedade que colocou essas pessoas, o atendimento de um pleito expresso delas. Nós queremos isso. E como a gente vai ver aqui agora, boa parte dos objetivos dessa fração mais daninha foi alcançada. Tá?
No mundo todo, o pessoal tem legislação similar às nossas NS, muda os nomes, né? Na Espanha chama regulamento, né? Tem, né? O apelidinho muda, mas tem coisas similares, né, às nossas normas regulamentadoras de saúde e segurança. Elas expressam o que a gente chama de estado da técnica, né? Então, assim, nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, 177 milhões de substâncias catalogadas, né, formalmente conhecidas no mundo. 177 milhões. Pouquinho, assim, a gente começa a conhecer um pouquinho mais de A, de B, de C. Então, os seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre o organismo das pessoas. Então, é fundamental que essas NS realmente sejam atualizadas. E sempre nesse processo de atualização, pessoal, não é só do Brasil, é do mundo, dos norte-americanos, da Europa, né? A Europa liberou os glifosatos mais 5 anos, aí, em 2018, se eu não estou enganado, pela pressão econômica, basicamente pela pressão econômica. Eles já sabem os problemas que o contato com os glifosatos no setor rural traz, né? Então, sempre tem um componente econômico. O ruim é quando há um brutal desequilíbrio, né? Esse fator econômico ele prepondera sobre os demais, que é exatamente o que está acontecendo agora. Só para dar um exemplo de uma coisa que ainda não aconteceu, antes de a gente falar daquilo que já aconteceu, tá, pessoal? Esse aqui é um quadrinho de algumas substâncias químicas, é uma comparação entre os limites brasileiros, que estão lá na chamada NR15, né, norma regulamentadora número 15, de uma instituição americana chamada ACGIH, que é referência, inclusive na nossa normatização, referência no mundo inteiro. Então, normalmente, esses limites brasileiros são maiores, ou até não existem, né? Por exemplo, a inexano, manganês, não tem. Né? O brasileiro pode ficar sem nenhum tipo de balizamento técnico, pelo menos uma referência ou guia. Né? E são tão diferentes, né, que, por exemplo, se eu pegar o cloreto de vinila, o limite brasileiro é 156 vezes maior que o limite norte-americano. Né? Mas é que o cloreto de vinilo se descobriu que ele é carcinogênico. É verdade. Né? Eu só vou trazer aqui para vocês o exemplo de uma substância, né, que é um particulado, uma poeira, né, chamada sílica livre cristalina. Está presente quando a gente mexe com areia, no cimento, né, na atividade rural, nas fundições, em algumas metalúrgicas. Essa sílica livre cristalina é capaz de provocar alterações pulmonares, né, entre as quais uma fibrose pulmonar, a pessoa perde a capacidade de respirar, pouco a pouco, paulatinamente. E ela é um risco conhecido no mundo inteiro. O limite no Brasil é uma equação meio complicada que está ali descrita. Né? O limite da CGH é 0,025 miligramas por metro cúbico. Sabe qual é, né, desse palavrório, qual é o resultado final, pessoal? Que os limites brasileiros, em condição, naquelas atividades econômicas, onde geralmente os teores de sílica são baixos, uma fundição, por exemplo, os teores são baixos. Os limites brasileiros são 300 a 400 vezes maiores. Então, tem que atualizar isso? Claro que tem. O problema é em que condição. Né? Hoje, esse processo está sendo feito de uma forma equilibrada, com um tempo que deve ser dado a cada discussão. Né? Então, um exemplo que eu trago para vocês é que esse limite aí da CGH, 0,025, foi medido por colega, né, que está participando exatamente desse processo na área de química. Esse limite é inaplicável no Brasil. Na opinião dele, na opinião dos empregadores, né? Não dá para a gente certamente já está antevendo qual vai ser o resultado final. Isso para um agente, pessoal, existem milhares. Né? Um agente químico. Eu tenho que discutir ainda ergonomia, eu tenho que discutir os fatores psicossociais, eu tenho que discutir agentes físicos, os agentes biológicos. Agora, com a questão da pandemia, a gente está vendo o quanto isso é importante, né? O quanto o nosso país estava despreparado para enfrentar um desafio desse tamanho, especialmente quando impera o negacionismo, impera a obsolescência das ideias, né? Não tem nenhuma lógica, né? Frente à ciência, não tem nenhuma lógica. Então, pessoal, para discutir um agente, a gente demandaria, né, reunir especialistas, as centrais sindicais, né, os empregadores, o governo, e saber, por exemplo, qual é o limite de exposição que seria interessante ser aplicado
atacado no Brasil. Isso aí é muita discussão, pessoal. E todo esse processo está sendo feito hoje no Brasil, né, de sopetão, né, que a gente tenha chamado lá no Instituto Trabalho Digno de com total assodamento. Essa pressa ela não é gratuita, né, é estratégia. Né, a estratégia é não discutir. E isso explica, em parte, por que certas aberrações passaram nesse processo, algumas a gente vai discutir agora. Isso aqui é resultado de companheiros, né, que sofrem de uma doença chamada silicose, que está associada à questão também da indução do câncer pulmonar. A pessoa perde paulatinamente a sua capacidade de troca de gases, né, num processo, de alguma forma, similar ao da própria Covid, né, quando o sistema atacado aos pulmões. Então, a pessoa perde a capacidade de viver, né, de subir uma escada, né, de jogar uma bola. Isso é comum, pessoal, infelizmente, em muitos segmentos aí dos trabalhadores. Então, essa mediação, a mediação que é feita com equilíbrio, né, com conhecimento de todas as partes, no atual modelo, que é uma estratégia, né, a gente ressalta e fortalece, é uma estratégia, né, para que tudo passe, né? Como diz um certo ministro, numa certa reunião ministerial, né, abriu a porteira, a boiada passa. É isso que está acontecendo. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos daquilo que lá no ITD, no Instituto do Trabalho Digno, nós chamamos de a modernidade. Né? Mas é a modernidade rumo às galés. Não é a modernidade rumo a um país melhor, a um país mais justo, a um país mais equilibrado. Né? É a vanguarda do atraso. Já foi falado aí pelo companheiro Adilson, inclusive, a gente nem vou citar muito, né? Mas a reforma trabalhista foi, é o estereótipo daquilo que a gente chama de, né, de tornar o trabalho mais precário que ele já era. Né? Então, aquela conversa de vai criar mais emprego, será um avanço para o trabalhador, a gente sabe que isso aí foi um engodo. Né? Isso aí foi uma forma de reduzir as resistências. A diferença é que nas NRs, pelo menos parcela da sociedade e das entidades sindicais, especialmente suas centrais, podem participar, né? Mesmo que muitas vezes passivamente desse processo, porque não há como analisar tudo no tempo que é dado. Né? Então, a gente sabe que esse processo lá no início do governo Temer trouxe para as entidades sindicais, para a questão dos vínculos, para a contratação precária, a gente sabe bem o que trouxe. Né? Então, esse processo de alteração das NRs, pessoal, ele é a continuidade disso. Eu tenho mais de 35 anos como servidor público e nunca vi, aliás, vi uma vez um ministro presente na assinatura de uma norma regulamentadora. Legal, né? No extinto ministro do falecido Ministério do Trabalho. Essa foto aqui era a assinatura dos protocolos de revisão das NR. Está todo o núcleo duro do poder. Né? A gente vê, não precisamos nem citar essas figuras, né? Mas está todo o núcleo duro do poder. Então, obviamente, né, de novo, o papo vai reduzir custo, né, gerar economia, realmente eles reduziram. Né? Eu sou auditor fiscal do trabalho. Hoje, metade das multas, né, que eram possíveis de serem aplicadas aos infratores antes, não são mais. Né? Porque as emendas foram juntadas, então, mesmo coisas completamente diferentes se transformaram numa só, reduzindo a capacidade do Estado intervir. Então, esse processo está em andamento, né? E é um processo, é um projeto político, né? É atendimento àquelas pessoas que colocaram esse projeto, esse pessoal do governo. Né? É um atendimento de uma coisa bem expressa. Né? Só para vocês terem uma ideia, uma das normas alteradas é a tal de NR3, que trata de embargo e interdição, que é realizada pelos auditores quando as condições são tão horrorosas. O cara está caindo do andaime, né? Está respirando uma substância carcinogênica, sem nenhuma proteção. Quando a coisa é muito extrema, a gente faz a interdição, faz um embargo da obra, etc. A norma foi revisada e ela, hoje, torna muito mais frágil a posição do servidor. Porque, na verdade, se a empresa contratar um especialista qualquer e ele disser, não, eu discordo do auditor, a norma permite essa leitura do analista da empresa. Ela não está errada do ponto de vista do que está regulamentado lá. O faz com que as pessoas, né, os servidores que são responsáveis, eles podem ser responsabilizados, eles podem
sofrer todo tipo de pressão, né? E é muito, muito assim, paradigma de tudo isso que eu falei para vocês, que o estudo de impacto regulatório da NR3 ela veio de uma secretaria do Ministério da Economia, chamada Secretaria de Política Econômica, que o único estudo que existe, né? Depois ela fez um outro para uma outra NR, que também é similar a essa, a mesma secretaria, ele versa exclusivamente no quanto as empresas vão deixar de gastar, né? Então, ali, entre aspas, eu copiei lá do relatório ali, então, foi uma nota informativa formal, tá, pessoal? Não é nada que correu por baixo dos ponchos, né, como a gente diz aqui no Sul. Então, num cenário intermediário, que nem era o mais otimista que eles tinham previsto, né, o número e a duração dos embargos e interdições diminuiriam em 11%. Então, 11% daquela cobertura, nas poucas ocasiões em que o Estado conseguiu chegar antes do acidente ou antes do adoecimento, não vai existir mais, né? Repito, não é o quadro mais otimista, ele tem um outro quadro mais otimista que esse, né? E a duração, o tempo que as empresas ficam interditadas, embargadas, reduziria em 17%, representando um valor adicionado ao bolso do empresário, né, de 1,7 bilhões. Isso está escrito, né, foi divulgado, né, e deixa clara, né, nenhum estudo foi feito sobre os impactos nos trabalhadores, nas condições de trabalho do trabalhador com a nova NR3, nunca. Né? Agora, em face das ações do Ministério Público, há um início, um projeto de que essas coisas sejam feitas. Né? Duvido bastante que seja alguma coisa factível. Vou falar, pontuar, né, algumas fragilidades e retrocessos. Isso aqui já é o que já foi feito, tá, pessoal? O passado, infelizmente. Né? Então, assim, talvez o processo tenha sido mais cruel no que a gente chama, né, na norma mãe, que é a norma central de todo esse processo, que é a NR1. Né? Então, lá no início de 2018, ela já foi mudada, né? O direito de recusa, que é um direito universal dos trabalhadores, é fundamental, é direito humano. Eu não vou trabalhar se aquele trabalho pode me matar. Né? E esse direito de recusa ele é vinculado à minha percepção. Eu sou engenheiro de segurança. O cara que trabalha numa fachada de prédio não precisa ser engenheiro de segurança, nem médico. Né? Então, é a percepção dele, né? De acordo com o saber dele. Né? Isto tudo foi... o direito de recusa é reconhecido até pelos norte-americanos, pessoal. Né? Toda a Europa, todo mundo. Mas no Brasil, né, o pessoal resolveu fazer uma coisa diferente. Né? Esse direito fundamental está vinculado, primeiro, a uma situação que é nível de risco que é chamado grave iminente, que é disciplinado por aquela NR3 que eu falei antes lá para vocês, que é dúbia, né, que permite mais de uma interpretação. Então, o trabalhador vai ter que chamar um engenheiro de segurança, como é que ele vai fazer? Né, para fazer essa caracterização do risco grave iminente. E pior, pessoal, além de caracterizar que é risco grave iminente, empregador tem que concordar. Realmente, eu estou expondo as pessoas a uma possível perda da sua integridade, a morte ou adoecimento. Sabem quando que isso vai acontecer, pessoal? Vocês sabem bem, vocês sabem que o mundo do trabalho é um mundo violento, cruel, e essa possibilidade, esses acordos são ínfimos, né? Na vida real são ínfimos. Então, mesmo que o trabalhador trabalhe em altura, nas piores condições, mesmo que ele ingresse num silo, nas piores condições, mesmo que ele trabalhe numa máquina que já matou gente, como essa máquina aí do setor de corte, uma similar a essa, ele não vai ter nenhuma força para poder parar, né? Porque ele parar e o patrão concordar, ele é demitido, né? Falta grave, direto depois. Então, negar o direito de recusa, pessoal, é um contrário senso, né? Afirmar o direito de alguém explorar o seu semelhante até a morte, porque é direito básico, a gente não deveria nem discutir. Né? Isso aqui não mudou, tá, pessoal? Muitos perigos à saúde das pessoas foram sempre ignorados nesses programas legais, chamados PPLA, PCMSO, né, PCMAT. Simplesmente o pessoal não vê, né? Não vê as coisas que nós, inspetores, ou né, o pessoal do Ministério Público, ou sindicalistas, ou o pessoal dos Cerestes podem ver. Né? Então, é comum que isso já seja colocado embaixo do tapete. Mas o pior, pessoal,
Era isso que os empregadores queriam, né? A gente pode discutir treinamento, os trabalhadores são bonzinhos, eles podem até concordar, mas assim, controlar a matriz de decisão do que fazer e do que não fazer é tudo que eles querem. E é isso que foi dado pelo o texto do GRO e PGR da nova NR1. Né? Eles criaram uma figura que centraliza todas as NR. Então, assim, mesmo que lá a NR12 mande que haja uma guarda, uma proteção para aquela máquina perigosa, lá no meu GRO, como ele é livre, né? Não tem nenhuma baliza, o empregador pode fazer o que quiser, não tem nenhuma trava, a gente chama de uma trava legal, ele pode achar que esse risco é baixo. Não, mas o trabalhador pode prestar atenção, né? E não dizer que não vai fazer, mas ele pode postergar essa colocação dessa guarda, dessa proteção, por um prazo X. Nós consideramos aqui que a detetização é mais importante nesse momento, né? Porque ele controla o que a gente chama da forma de decidir, na matriz de decisão lá no GRO. Outra coisa, o Estado está fora desse tipo de situação. Então, quando a gente vê um trabalhador, a partir de agosto ao menos, né, exposto às piores condições, né, por exemplo, aqui numa linha de tratamento superficial de metais, aqui pode ter um monte de porcaria, tá, pessoal? Desde cromo hexavalente, ácidos, álcalis, né? E essa inserção, né, aspiração desses gases e gotículas podem provocar desde a perfuração do septo até câncer pulmonar, câncer brônquico, né? Está associado a esse tipo de atividade. Então, quando a gente enxergar uma situação que está tudo errado, trabalhadores sem proteção alguma, não tem nenhuma proteção coletiva, até agosto eu posso ou interditar essa atividade, ou mandar, ou autuar, ou mandar o empregador corrigir a situação. Porque aí está presente uma coisa que na legislação atual chama de risco evidente à saúde. A partir de agosto, o Estado perdeu essa competência. Falo do Estado aqui, os seus agentes, né, os auditores fiscais de trabalho, os colegas aí do Sereste, o MPT e a Justiça Trabalhista vão estar impedidos, né, porque a legislação não vai obrigar os empregadores a controlar. Eu posso ter esse nível de risco, ele controla o que é risco, o que não é. O PGR e o GRO podem dizer que a exposição aqui é pouco, ele vai lá e dá uma voltinha, vai fumar um cigarro lá fora. Vocês acham absurdas esse tipo de argumento? Eu afirmo para vocês, eu vejo eles todos os dias. Né? Às vezes, os argumentos mais esdrúxulos para justificar esse tipo de situação. Então, a partir de agosto, o Estado está fora do controle desse tipo de situação. Mas o Estado já tinha uma atuação insuficiente. Eu concordo, né? Por uma série de razões, porque isso talvez nunca tenha sido interesse de nenhum governo, né? Mas a partir de agosto não haverá nenhuma base legal para que parcela remanescente desse Estado que possa fazer essas intervenções façam o seu trabalho. Tá? Mora absurdo, então, a ausência de critérios para classificação de riscos. Eu trabalhei numa proposta de mudança da NR1, isto foi em 2014. Lá nós tínhamos colocado trava. Então, se aquela situação, aquele perigo pode provocar a morte da pessoa, por exemplo, o risco tem que ser, no mínimo, significativo. Tá? Como está hoje, qualquer assessor, né, que for contratado, ou mesmo empregador, pode dizer, não, mas o risco é baixo, toca adiante, né? E o Estado não vai poder intervir. Então, quando a gente ficar em quadrinho, talvez fique mais fácil, né? O GRO é o processo, gestão de riscos ocupacionais. O empregador é livre para fazer o que ele quiser. Se ele quiser inventar um critério, ele inventa. Conversa que ele vai pegar uma norma ISO, não, uma ferramenta que está escrita na norma ISO. Conversa, a norma não obriga. Né? Eu posso fazer um critério altamente permissivo. E esse é o critério da minha empresa. O PGR, propriamente dito, vai se alimentar desse GRO. Então, vocês imaginam alguém fazer uma receita, um bolo, né? Que o patrão te dá uma farinha de terceira qualidade,
um fermento que não serve para nada e uma água suja, e exigir que tu faça um belo bolo depois. É impossível, tá, pessoal? Porque aqui, né, lá nos ingredientes que estão as decisões, lá que estão os elementos que vão propiciar que eu faça um bom bolo ou que eu tenha a sanidade do ambiente de trabalho. Aqui mais um exemplo para vocês, né? Todo mundo conhece, né? Posto de revenda de combustível. Lá tem uma coisa na gasolina, lá um componente chamado benzeno, que é carcinogênico, comprovado, né? Então, eu peguei aqui um estudo sueco lá só dos frentistas, pessoal que atende lá, que faz o enchimento de gasolina do nosso carro, né? Tem 10 casos confirmados de leucemia mieloide aguda, não estou nem falando da leucemia mieloide crônica, que também é associada, né? Para cada 2,8 esperados para a população. Esse tipo de leucemia pode acometer, né, uma pessoa que não seja frentista. Mas eu tenho 2 pontos, né, a gente chama tabela de risco relativo. Eu tenho 2,8 chances, né, de ter essa anormalidade, ter essa doença, e um frentista tem 10, ou seja, muito mais preciso. Mas nada impede que um profissional contratado para fazer o PGR, o GRO e o PGR desse posto, ache, não, mas aqui o pé direito é alto, bate bastante vento, é bem ventilado. Isso aqui eu já ouvi 300 vezes, né? E classifica esse risco lá embaixo, tá, pessoal? Os frigos, né? Os frigoríficos, que foram surtos, que foram polos de disseminação aqui da Covid, todo mundo sabe. Trabalho ombro a ombro, frio, né? As condições de ventilação propiciam esse tipo de coisa. Se no GRO, o colega lá classificar o risco de contágio com SARS-CoV-2 nesse setor como baixo, né? O Estado vai ter muito pouco o que fazer. Não vai, a partir de agosto não tem ferramenta legal para trabalhar. Você não acha isso um absurdo? Né, pessoal? Nas condições brasileiras, alguém diz, mas na Suécia, sim. Não duvido. Né? Na Suécia, o governo publica lá uma orientação, o pessoal cumpre. Né? Orientação para fazer tal coisa bem feita. Né? Aqui, pessoal, né, de novo, fazendo uma metáfora para todo mundo entender, né? Eu posso colocar placa na estrada, né? Velocidade máxima 80 km. Mas, se ao mesmo tempo eu retirar o guardinha, retirar o policial rodoviário federal ou estadual, né, mesmo que eu coloque 10 placas por cada quilômetro, o que vai acontecer, pessoal? Se o usuário, né, o motorista, souber que não tem o Estado. Né? Vocês acham que vão obedecer aos 80 km por hora? Muita gente. Então, é isso que está acontecendo nessas relações de trabalho e saúde, né, pessoal, que é fundamental. Né? Risco no trabalho será aquilo que o patrão quiser. De novo, fazendo, né, uma metáfora que eu gosto, para o pessoal entender bem. Né? O pessoal que é veterano, aí, como eu, conheceu uma figura chamada CB Durão, o dono da bola. Né? Era uma propaganda, um comercial. Era o cara que era o dono da bola, era o dono do campinho, escolhia o adversário e o juiz era dele. Né? Então, esse GRO-PGR é o CB Durão da saúde do trabalhador. O patrão vai controlar tudo, tudo. A regra é dele, ele manda, e o juiz muitas vezes também. Né? Então, todas as normas serão acessórias. A gente podia exemplificar que com N normas, a gente até já está imaginando um certificado de cumprimento da NR1 lá no âmbito do ITD. É uma brincadeira, pessoal, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho chocoso, né, para entender o que está acontecendo. Um certificado de excelência, né? Você, patrão, decidiu o que é e o que não é risco pelo trabalho. Garantimos a não intervenção do Estado. Espere pequenos efeitos colaterais. É isso que vai acontecer a partir de agosto, se a gente não tentar, pelo menos, reverter esse processo. Para a gente não acabar, né, o mundo anda tão pessimista, né? Um pouquinho aí de Saramago, né, Ensaio sobre a cegueira. Cegueira talvez seja isso, né? Viver no mundo onde se tem acabado a esperança. Então, a gente tem que ter esperança de reversão. As entidades sindicais, as centrais, são fundamentais nesse processo, são a força viva de que isso tenha alguma reversão, ou pelo menos ele seja parado, né?
será que tem sentido, pessoal? Eu sei que talvez alguém pergunte depois. Será que eu tenho sentido eu decidir, não discutir, né? Discutir essas coisas que são relativamente complexas de maneira virtual é uma coisa, eu acho legal, né? Mas deliberar, aprovar ou desaprovar coisas que impactam a vida das pessoas de forma virtual, né? Sem, né, um tempo curto, onde nada pode ser realmente discutido, as pessoas, né, as entidades têm dificuldades, né, é o mundo, tá? Esse troço aí é o mundo, né? São várias ciências aplicadas ao mesmo tempo. Então é isso, né? Vamos esperar que com o apoio de vocês e da sociedade, especialmente da ciência e da justiça, a gente consiga, pelo menos, parar ou postergar esse processo. Obrigado, pessoal. Estou à disposição de vocês aí para as perguntas que vocês quiserem. Tá? Ufa, né? De arrepiar, né? Isso é só uma partezinha, né? Não chegamos no todo. Teria uma outra oportunidade para a gente fazer isso. Gabriel, você quer fazer um comentário? Não, acho que, Eugênia, a gente fica rico com a fala do professor Cienza, traz diversos elementos, a gente vê diversas preocupações, né? Inclusive na questão de como é que os trabalhadores que ficam que contraem a Covid, né? Muitas vezes, e a maioria dos casos, nos ambientes de trabalho, né? E eu estou aqui em Brasília, a gente fica impressionado de ver os trabalhadores que precisam ir trabalhar de ônibus. Felizmente, eu consigo vir a pé, porque estou próximo. Mas os trabalhadores em ônibus superlotados, né? Nós, como os trabalhadores do campo, muitas vezes também indo em ônibus com superlotações, né? E a gente sabe que as empresas não estão adotando, né? Na maioria dos casos, não adotam nenhuma medida. Então, assim, a gente vê essa preocupação muito grande. E como é que vai ser essa questão na justiça, né? As pessoas que contraem a Covid-19, numa grande maioria, estão ficando com sequelas, inclusive as pesquisas têm nos mostrado isso, né? Como é que a justiça vai reconhecer isso? Como é que a gente vai ter esse reconhecimento? Visando que a gente está vendo decisões, a cada dia um pouco de decisões diferentes. Eu tenho acompanhado essas decisões e a gente acha que já está tardio para ter uma decisão unânime sobre essa questão. Acho que esse é um ponto muito, muito importante e o professor Luiz trouxe diversos elementos. Então, só um pouco no comentário nesse sentido aí. Exatamente. Uma briga que a gente tem feito um debate é sobre segurar isso e não discutir NRs online, né? Para nós esquentar um pouquinho mais a conversa, então eu chamo o nosso professor, nosso orientador, nosso assessor, Eduardo. Vamos lá, professor Eduardo. Ok. Então, eu quero dar os parabéns para o engenheiro Cienza pela fala muito focada. E a gente sabe que o nosso Brasil é imenso, que nós estamos com um déficit de fiscais, e além de termos essa deficiência de menos fiscais do trabalho, ainda mais fragilizados com essa revisão. Mas eu queria colocar 2 pontos, né, que acho que chama muito a atenção da gente, é porque eu tenho trabalhador em vários segmentos econômicos, né? E no segmento da agricultura, que é uma grande parte de gente trabalhando, existe uma precarização da NR31, e eu gostaria, inclusive, eu falo porque foi revisada, foi batido o martelo em cima da NR31, e eu gostaria que depois o professor Cienza nos traga alguns pontos, né? Principalmente porque a gente sabe que tem pesticidas que são proibidos fora do Brasil, e no Brasil haverá um emprego imenso desses tipos de contaminantes para a agricultura, mas que vai contaminar a pessoa também, né? Porque isso também está alinhado com o PCMSO, que também está aí na sexta de revisão, tá? Então, gostaria de ouvir uma palavra do engenheiro Cienza sobre isso. E também, é minha opinião, né? Mas eu gostaria de também saber, né? Porque a gente participa de alguns grupos técnicos. Eu participo de grupo técnico, participei da NR5, da CIPA. E é isso, a gente, quando está ao vivo,
quando está presente, você consegue sentir a temperatura do debate. E o grupo técnico é que discute tudo, depois é feita uma reunião temática, ora trabalhador com o secretário do trabalho, ora trabalhador ora secretário do trabalho com o empregador, para ir afinando, e sobe para a CTPP. Então, eu queria buscar aí, né, uma palavra, apesar que o engenheiro César já nos trouxe, né? Se a gente continuar fazendo reunião, se a gente não vai aprofundar o abismo, tá? O aprofundamento da desregulação, porque a gente não sente, ao vivo em cores, quem está debatendo, apesar do esforço do Ministério Público de estar presente, e eles são presentes mesmo e percebem os movimentos, tá? Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de colocar aí para esquentar o debate. Obrigado. Vai lá, Gabriel. A Dani. Bom, quero chamar a Daniele Moretti, diretora de saúde dos sindicatos comerciais, também é dirigente adjunta da pasta de saúde da CTB Rio de Janeiro, né, com especialização em saúde e direitos humanos pela Fiocruz. Então, com você, eu acredito que todo mundo chama de Dani, né? Daniele é popular, Dani, né? Acaba virando, é um dos codinomes, né? Então, com você, Dani. Bom dia. Espera um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu estava com outro aqui. Tá, né? É sim, Dani. Bom dia. Então, eu sou Daniele, né, dos Sindicatos Comerciais do Rio, faço parte do Coletivo Nacional de Saúde da CTB, né? Estou muito honrada de estar participando aqui dessa mesa, né? Agradeço aí a Eugiane, nossa secretária, o Leite, né, nosso sempre presidente aqui do Rio, né, que vai ficar aqui eternizado com a gente. Então, ouvir aqui, né, o nosso palestrante, assim, algo que dói, né, dói muito na gente, porque a gente fica pensando como é que fica a relação de trabalho, né? Nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro uma contaminação imensa do pessoal de supermercado. No início da pandemia, nós tivemos diversas perdas, né, de trabalhadores. A gente vê que mesmo ainda com algum tipo de poder que o Estado tem, a gente vê que ainda assim nós estamos incapacitados, estamos amordaçados, né? Nós vimos trabalhadores morrerem nos seus ambientes de trabalho, a gente não conseguir nada imediato para paralisar um serviço, para fechar um setor, para poder garantir uma desinfecção, e isso sabendo que a gente ainda tem alguma atuação, né, como o próprio professor disse, do poder do Estado. Né? E fica aqui a pergunta, né, o desespero da gente aqui. Com essa revisão, né, como é que fica esse trabalhador? Né? Foi mostrada uma foto aqui do pessoal que trabalha no frigorífico. E hoje, quem aqui tem oportunidade de estar indo aos supermercados, já está começando a identificar que não existe mais uma obrigatoriedade da população utilizar máscara. A gente já tem denúncias de trabalhadores aqui dizendo que não pode mais falar com o cliente para usar máscara se o cliente estiver sem máscara, porque o trabalhador que é punido se isso acontecer. Então, veja, a coisa está virando de cabeça para baixo, né? Está antagônico. E o que acontece com esse trabalhador? Ele se sente a cada dia mais colocado numa trincheira de que ele vai se contaminar, que ele vai levar a doença para casa. A gente vê que as CIPAs, elas acabam ficando já estão na mão do empregador, né? Na maioria dos lugares que a gente vai lá, eu falo muito isso com o Eduardo, né, que a gente tem trocado muito, agradeço muito o Eduardo na nossa vida aqui para poder nos dar essa orientação. A gente vai nas eleições de CIPA, o que a gente vê lá do próprio trabalhador dizendo é o seguinte:
olha, mandaram eu votar em fulano de tal, o patrão que mandou eu me inscrever, justamente para que não tenha uma atuação. E isso a gente tendo hoje uma NR vigente que está paralisada essa revisão por conta até de uma atuação da nossa CTB. Mas é isso que o Eduardo bem coloca. Não adianta a gente ficar discutindo a revisão da norma. O que nós vamos fazer? O que nós aqui, enquanto sindicatos, enquanto central sindical, podemos fazer e precisamos nos mobilizar para garantir que isso freie, né? Então, eu acho que eu deixo aqui também essa pergunta, não vou me alongar muito, até para que a gente possa ouvir há várias pessoas que eu tenho certeza que querem estar colocando aqui suas perguntas para ouvir o palestrante, mas é essa pergunta: o que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos conseguir atuar hoje, que já é difícil, com um pouco de atuação que a gente tem do Estado? A gente já tem uma paralisação completa dos Serestes, a gente já não tem mais vigilância em saúde do trabalhador, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não consegue mais fazer as ações de vigilância junto aos órgãos competentes. Então, como que vai ficar mais ainda a gente sem essa proteção do Estado, desse guarda-chuva que, por mais que seja deficitário hoje, mas ele ainda existe. Então, a partir de agosto, pensando isso, como é que fica essa situação? Então, essa agonia, essa aflição que eu coloco para vocês aqui hoje, porque eu acho que cada um aqui sabe da dificuldade que tem passado em seus estados, em seus trabalhos, e hoje eu tenho uma agonia muito maior com o pessoal da minha categoria, porque nós fomos colocados como essenciais e a cada dia é uma perda de direito. Na hora da vacina, nós não somos essenciais. Aqui no Rio, nós estamos brigando, mandando ofício direto e fazendo campanha pelo Facebook e oficiando os órgãos da prefeitura, do governo do estado, para que coloque os comerciários como prioridade. Claro que a gente sabe que a vacina é para todos, é prioridade, todos nós somos grupos prioritários, mas essa galera de supermercado não saiu em momento nenhum da linha de frente. E nós não somos invisibilizados, né? Nesse momento que se coloca tantas outras coisas na frente como essencial, e nós que somos essenciais acabamos ficando secundarizados. Então, é isso. Vamos ouvir a outra galera. Eu fico aqui com a agonia de ouvir o nosso palestrante nos dizer, né, como é que fica depois que isso tudo acaba, como é que a gente se organiza, como é que a gente se reorganiza aqui a partir de agosto. É isso, bom dia. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Diane. Obrigado, Dani. Eu agradeço você. Acho que a gente, Jane, peço para fazer um pouco um contexto da área rural. Nossos companheiros falaram, o companheiro Eduardo falou um pouco da NR31, né, e todo esse contexto. Os trabalhadores do campo seguiram praticamente numa linha de frente, também praticamente não, numa linha de frente, tanto os companheiros da agricultura familiar, como os assalariados rurais, que também têm um papel essencial na produção de alimentos, internamente para dentro do país e até mesmo os commodities de exportação, como a soja, a fruticultura e outros ramos tantos que a gente exporta. Então, é uma problemática muito grande, né? Infelizmente, a gente teve que, né, a fazer um apelo muito para o governo que emitisse algumas medidas de proteção para essa categoria, né? Infelizmente, eu acredito que todos vocês escutaram um pouco a fala do próprio do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que os outros segmentos se espelhassem aos trabalhadores do campo que trabalhavam de domingo a domingo. Ora, gente, o tamanho da infelicidade, né, isso ocorreu no ano passado, do presidente fazer uma fala dessas. Até parece que os trabalhadores querem seguir nesse regime de escravidão, onde, infelizmente, o trabalho escravo no campo cresce. E a cada dia a gente está sabendo de novos casos e está sabendo... Ontem eu vi a informação no UOL de um caso, inclusive no estado de São Paulo, um trabalhador da cana-de-açúcar que estava em condições de escravidão. Vocês imaginem, em plenos tempos de hoje, nós temos casos de trabalho escravo. Mas isso ocorre. O meio rural tem muitas dificuldades, os alojamentos, os trabalhadores com contato em alojamentos, ônibus superlotados, as poucas condições de EPIs, infelizmente ainda temos muitos casos, né? As empresas não querendo fornecer EPIs, máscara, álcool gel, poder trazer isso para os trabalhadores é de extrema preocupação. Foi uma atuação forte que a gente tem feito, né, tentando trazer um pouco de
dignidade para esses trabalhadores. Esses trabalhadores sofrem bruscamente o fator psicológico. Você imagina um trabalhador que está trabalhando no ambiente de trabalho, né, ter que voltar para casa ou voltar no final de semana com medo de contaminar toda a sua família, né? Então, é muito forte. A informalidade segue assombrosa no campo. Nós sempre tivemos índices muito altos de informalidade no campo, acima de 50%, e em alguns estados chegando a 90%, né? Mas nós seguimos, e hoje a classe patronal se aproveita muito, dizendo, olha, o momento é de desemprego, que a gente pode oferecer isso. Então, isso é uma angústia muito grande para os trabalhadores do campo. As companheiras mulheres, nós temos hoje no Brasil em torno de 4 milhões de assalariados rurais e apenas 500 mil são mulheres. Vocês imaginem no momento que nós temos escolas, creches fechadas, muitas dessas companheiras, infelizmente, perderam o seu ambiente de trabalho, o que é de extrema preocupação, né, e de angústia para todo esse nosso setor, que é de extrema importância. Por outro lado, o Eduardo trouxe muito bem a questão da NR31. Nós tivemos a discussão da NR da área rural. Essa foi uma NR que foi demandada pela categoria dos trabalhadores. Nós fizemos uma discussão muito forte na criação dessa NR, e logo após a gente ter assumido a presidência aqui da Contaro, menos de uma semana que a gente tinha assumido, a gente já foi surpreendido com o governo trazendo que iria botar em pauta a discussão da NR e dizendo, se nós não convidássemos, se nós não entrássemos na discussão, nós ficaríamos de fora e o governo aprovaria essa NR. A gente sabe que é uma NR preocupante. Nós tínhamos uma preocupação muito grande. Eu conversei muito com a Eugiane, com o presidente Adilson, com o Sérgio de Miranda, também com as nossas federações e sindicatos do Brasil, sobre essa NR. A gente fez um debate amplo com o Ministério Público do Trabalho. Entendemos que a norma não ficou como nós queríamos, que teríamos alguns pontos mais para dialogar, mas acreditamos, inclusive temos uma tabela comparativa que a gente pode enviar para algumas pessoas que solicitarem, que nós conseguimos manter os principais pontos das normas. Agora, claro, temos extremas preocupações. O Eduardo levantou muito bem com a quantidade de agrotóxicos que são aprovados no país. Isso é um fato consumado. Nós chegamos a ter dias que foram mais de 1.000, mais de 100 agrotóxicos aprovados no mesmo dia. Isso é de extrema preocupação, e a gente sabe que, em boa parte, é o assalariado rural, é o nosso público que faz essa aplicação desse defensivo, desse produto químico na lavoura. Então, isso é de extrema preocupação. Por outro lado, nós conseguimos avançar em alguns pontos. A questão da CIPA, você sabe que os nossos trabalhadores assalariados do campo, a gente tem uma dificuldade, não é com todos os trabalhadores que a gente consegue o diálogo, devido a eles estarem em locais muito distantes das propriedades. Então, a gente conseguiu botar alguns parâmetros nas questões da CIPA, até para poder fazer parte, não ficar, na maioria das propriedades, quem faz parte da CIPA, das propriedades rurais, são os RH, são pessoas que estão nos escritórios, o que a gente sabe que não condiz com a realidade do trabalhador. Então, acho que essa é uma questão importante. A gente fez um debate muito amplo nas frentes de trabalho, conseguimos manter algumas conquistas históricas e avançar um pouco, entendemos que isso é uma questão importante. Conseguimos manter uma situação e avançar um pouco no aplicador, aquele trabalhador que faz a aplicação do defensivo agrícola, a gente poder equiparar algumas questões. Esse trabalhador, até então, precisava levar essa roupa para casa, para fazer a roupa que ele fez a aplicação, ele levava numa grande parte para casa, para fazer a lavagem, né, para fazer o preparo dessa roupa. Hoje a gente conseguiu avançar, e também na questão do próprio banho, de banheiros, para ele ter a obrigação de ter isso na propriedade. E acredito que um ponto histórico que nós avancemos, uma demanda muito forte do Rio Grande do Sul, do nosso secretário Sérgio Poleto, que cuida da questão de segurança e saúde do trabalhador, que foi na questão do protetor solar. Infelizmente, os trabalhadores que trabalham no campo são expostos ao sol, e essa categoria não tinha a questão de protetor solar, né, das empresas ter que disponibilizar para todos protetor solar. Então, esse foi um avanço que a gente considera que foi importante na norma. Então, assim, eu trago um pouco esse contexto da área rural. É um contexto preocupante para nós, trabalhadores do campo. Não está fácil o momento para nós. Nós entendemos que precisamos de vacina já para todos, né, e temos entrado em algumas discussões, inclusive em alguns estados.
Por exemplo, nos estados do Sul, nós entendemos que é viável o governo liberar a vacina da gripe H1N1 para todos esses trabalhadores, pois esses trabalhadores estão expostos às principais intempéries climáticas, né? Enfim, estamos fazendo um pouco esse debate, acreditamos que é possível, né, e seguimos pressionando os órgãos competentes, mas com muitas preocupações, e uma preocupação importante, companheiro Eugênio e companheiro Adilson, que é a questão dos cortes na fiscalização da área rural, né? Praticamente perdemos todo o orçamento de fiscalização, o que já era precário, ficou ainda mais precário. Então, um pouco eu trago, companheiro Eugênio, esse nosso relato. Agradeço aqui a fala, por esse espaço, agradeço as provocações do Eduardo, também do professor Cienza e da Dani também, né? Acho que a gente tem um bom apanhado de colocações nesse sentido.